aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao canal O Ponto é Você, onde tudo se transforma se você se transformar. Aqui Getúlio Gomes e nesse vídeo eu quero falar sobre pessoas que vivem futricando as redes sociais dos outros, falando mal dos outros e vivem principalmente grudada nas pessoas. Gente, eu mal tenho tempo de cuidar da minha vida. Então me diga como é que algumas pessoas conseguem tempo de sobra para cuidar da vida delas e aí de quebra querem cuidar da vida dos outros. Me fala, se cada um cuidasse do próprio quintal, o mundo teria menos gente frustrada, menos gente fracassada e mal amada. Mas a grama do vizinho é mais verdinha, não é verdade? Não tenha dúvida. Quem vive cuidando da vida alheia é porque acha a vida do outro muito interessante. E o pior problema é essa gente achar que tem o direito de opinar na vida, na escolha, na decisão dos outros. Você viu quem se separou da mulher? Também aquela mulher chata? Só por Deus, né? O quê? Será porque eu não estou surpreso? Devia ter separado há séculos. Ah, ia esquecendo. Sabe a filha da dona Luzia? Ela fugiu de casa. Falaram que o babado é forte, hein? Galera, eu não quero dar uma de juiz, nem colocar um tom de dedo na cara ou de puxar a orelha de ninguém. Nem mesmo dessa minoria de pessoas maldosas, fofoqueiras, que vivem para cuidar da vida dos outros. A minha intenção é levar um pouco de paz, não só para quem está sendo o alvo, mas também para quem está disparando contra o alvo. Só que sempre que eu me deparo com uma situação dessas, fica uma pergunta aqui entalada na minha garganta. O que nós temos a ver com a vida do outro? Tudo o que acontece na vida do outro não diz respeito a mim, a você, nem a ninguém. Só diz respeito ao outro. A gente não tem que ficar dando pitaco, metendo bedelho onde não é chamado. Não, Getúlio, mas é que não. Qualquer coisa que você queira falar não é da minha conta, não é da sua conta. Então não fale. Como dizia a escritora Zíbia Gasparetto, seja a estação final do mal. O Dr. Robin Silverman, ele escreveu um artigo onde ele comenta que quando a gente é criança, ficamos comparando o que a gente tem com o que o vizinho tem, com o nosso amiguinho vizinho tem. Ele diz que a comparação que fazemos tem a ver com a nossa sobrevivência. O tempo todo nós estamos lutando pela comida, pelo abrigo, pela preservação. Eu compreendo o Dr. Silverman, mas parece que além disso a gente traz uma régua no nosso DNA. Por que eu digo isso? Olha, ninguém nos ensinou, mas a gente vive medindo as pessoas. Observamos como elas vivem, como elas se vestem, qual a marca do perfume que elas usam, que faculdade estudaram, que carro elas têm. Se a gente parasse para pensar um pouquinho só, a gente perceberia que a gente só se ferra quando a gente se compara com outra pessoa. Porque a gente sempre vai achar que somos menos e que temos pouco comparando com o que o outro tem. Uns tempos atrás eu estava assistindo uma entrevista com o padre Fábio de Mello e a repórter fez uma pergunta bem interessante para ele. Ela perguntou: Padre, se você pudesse acrescentar mais um mandamento nos 10 que já existem, que mandamento você acrescentaria? E ele respondeu que seria não cuidar da vida alheia. Eu achei tão pertinente essa resposta
que até me inspirou a fazer esse vídeo. Eu lembrei disso e falei, poxa, eu vou fazer um vídeo falando disso. Porque eu gosto muito de ouvir a opinião de pessoas que estão na mídia, saber o que elas pensam e até como elas elaboram seus pensamentos. A gente ouve dizer que a mídia é uma fonte de informação, mas também é formadora de opinião. Por isso a gente precisa filtrar. Nós podemos concordar ou não, aceitar o que o outro está falando ou deixar a pessoa com a opinião dela, se não fizer nenhum sentido para nós. Então, quando o padre Fábio de Mello disse aquilo, eu fiquei imaginando como seria cumprir esse mandamento se a gente ainda é capenga nos 10 que já existem. Mesmo sendo igual à criação de uma lei que não funciona, é interessante refletir algumas possibilidades, não é mesmo? Isso me lembra um exercício que fazíamos no curso de psicanálise, que era de debruçar mentalmente numa janela e olhar para fora, para se ver como você é, como você pensa, como você fala, né? Assim, olhando de uma outra perspectiva, como se fosse um outro você assistindo você do lado de lá. É interessante olhar a própria vida como espectador. A vida fica mais interessante, as coisas parecem que ficam mais claras. E talvez esse seja o ponto que faz a pessoa se intrometer na vida dos outros. Porque a sensação que a gente tem é que enxergamos mais que o outro, que a gente sabe mais que o outro, sabe o que o outro tem que fazer, tem que mudar. Como espectador, tudo fica mais claro e mais fácil para apontar o que o outro precisa resolver, onde ele está errando, não é? Como ele se abandona e se deixa ser usado pelas pessoas. Esse olhar de fora é um olhar completamente diferente do olhar que o outro tem por ele mesmo. Só que esse olhar não é tão claro assim, porque você não está sentindo a dor que a pessoa sente. Você não conhece o histórico da pessoa, nem os motivos que fizeram isso acontecer na vida dela. Porque tudo tem uma causa e uma consequência. Por isso, olhar de fora pode até ser verdade, mas é limitado. A gente não consegue ver o todo da situação. Só um momento, a gente só consegue ver um pedaço, um momento que aquela pessoa está vivendo. E aí tem muito espírito de porco que se aproveita da situação e pega esse momento ou algo que a pessoa fez de errado no nosso conceito e cria um rótulo como se a pessoa fosse aquilo. E pior, gente, sai divulgando para outras pessoas. Coloca nas redes sociais sem pensar no estrago que pode causar. Um erro que a pessoa cometeu um dia não define a pessoa pelo resto da vida dela. Ela não é isso. Quantas pessoas nesse exato momento estão batendo no peito dizendo que é da paz, que é do bem, mas descarregam a sua munição destilada com veneno contra os outros, seja de forma gratuita, seja porque ouviu falar ou porque pensa diferente delas. O que eu quero dizer é que as pessoas aproveitam do fato de estarem supostamente protegidas atrás da tela de um computador ou de um celular e acham que tem o direito de descarregar na cara dos outros todas as suas verdades, sem se preocupar com a história de vida e a verdade do outro. Não pensa nas consequências que isso pode causar. Não acho que essa seja a melhor forma de viver. Pode até ser divertido por algum tempo, né? Brincar de ser Deus julgando as pessoas. Mas não se deixe enganar, galera. Quem pega esse bonde tem uma vibração tão pesada que não vê que seus projetos não decolam, que a sua prosperidade não anda, que seus relacionamentos não dão certo, ou porque seus negócios fracassam. Para quem está sendo alvo de comentários, de calúnias, acusações, difamação, que sai da boca de pessoas que se acham donas da verdade, que usam das redes sociais achando que a sua opinião é que vale e é assim que tem que ser, tenha compaixão. Às vezes não dá para não ligar, né? Mas tente não ligar. Não entra nessa vibe, não. Tenha consciência que cada um tem a sua verdade e essa verdade só diz respeito a cada um. Talvez a essência de uns
é se meter na vida dos outros. Talvez a essência de outros é acolher. Lembra da metáfora do mestre que foi salvar o escorpião que estava se afogando numa folha? Quando ele tocou na folha, o escorpião picou o mestre. Mas assim mesmo, ele deixou o escorpião em lugar seguro. Ele não deixou o escorpião morrer. Indagado por que ele teria salvo o escorpião que o picou, ele respondeu: a essência do escorpião é picar quem ousa se aproximar dele. A minha é salvar. A gente não vai conseguir mudar ninguém, porque a mudança só vem de dentro. Mas nós podemos compreender que quem tem o hábito de jogar merda no ventilador dos outros não percebe que arrasta sujeira nos seus sapatos. Então, em vez de ficar aí chateado, querer revidar, brigar, cuida da sua vida também. Foque nos seus projetos e seja feliz. Pessoas felizes não têm tempo para cuidar da vida dos outros. Pense nisso. Eu fico aqui cuidando da minha. Mas volto na próxima quarta-feira ao meio-dia. Eu agradeço por compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Um beijo.